Olá, pessoal! Boa noite! Meu nome é Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. Meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E é por isso que eu estou então realizando essa série de lives Sustente e Cresça o Seu Negócio, né? Na verdade, ela é um complemento de uma série de videoaulas que eu estou toda terça-feira liberando aí no canal do YouTube da EPE. E nessa videoaula, né, eu sempre abordo um tema aí do processo de gestão. E na última terça-feira eu falei sobre a gestão por processos, né, como a sua pequena empresa pode melhorar o desempenho tendo aí essa prática adotada dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E nessas lives, então, eu sempre tento trazer esse assunto de uma forma mais prática, né, no dia a dia, como isso é abordado aí dentro de uma empresa. E sempre tenho chamado um convidado especial para que faça um debate comigo desse tema. E hoje eu convidei o Breno Ferreira, que é o coordenador das escolas de esportes do Minas Tênis Clube. E ele já está aqui, então eu já vou chamá-lo para a gente não delongar aqui. Então já vou convidá-lo para a gente começar esse bate-papo e falar de uma forma prática aí sobre essa questão. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre como você vai adotar essa gestão por processos aí na sua pequena empresa. Breno? Oi, Breno! Olá, olá, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, boa noite. Segundo, eu tenho que te agradecer muito por você ter topado aqui, estar aqui conversando comigo aqui hoje. É um prazer, uma honra contar com a sua presença, viu? De verdade. Que isso, é um prazer falar com todo mundo aí, falar com todos esses pequenos empresários, né, ou futuros pequenos empresários, né? Então, assim, é um prazer estar com você aí e a gente poder contribuir um pouco mais, né, com o crescimento ou com o desenvolvimento dessas pessoas. É isso aí, é muito importante, né? Eu gosto muito disso, na verdade, esse é o propósito da Escola Pequenas Empresas, compartilhar o conhecimento, fazer parte aí desse crescimento. Então, eu adoro debater esses assuntos, sempre eu estou debatendo, sempre estou aqui, podem contar comigo. E eu adoro quando eu tenho convidados, porque a gente consegue aí realmente, né, debater mais, falar mais na prática. E você aí tem muito que agregar para a gente. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Então, pessoal, antes, na verdade, até eu sempre faço, né, no início das lives, eu sempre faço, assim, uma pequena apresentação, né? De onde que eu conheci o meu convidado, para falar, né, de onde que ele surgiu aí, por que que eu convidei. E eu quero fazer essa apresentação, então, do Breno. Como eu disse lá na hora que eu estava convidando você, né, Breno? Você é coordenador das escolas de esportes do Minas Tênis Clube. Eu acredito que o Minas é um clube referência aí no Brasil inteiro, então até quem está assistindo a gente que não é de Belo Horizonte, né, não é de Minas Gerais, provavelmente conhece o clube, até pelo exponencial, pela potência dos esportes mesmo, né, do time de esportes que vocês possuem. Então, eu acho que isso dispensa apresentação. E aí eu conheci o Breno por meio do meu marido, que o meu marido tem um convênio, né, um conveniado, assim que vocês chamam, né, um convênio, né, da, Sim, sim, perfeito. da Escola de Esportes, então, do Minas, que funciona dentro de colégios. Então, ele tem uma escola de esportes, né? E foi assim que eu conheci o Breno. Eu já tive a oportunidade também de bater papo com ele, da gente trocar ideias, né? A gente realmente debater sobre esse processo de gestão. Já tive a oportunidade de trabalhar por um período aí na escola de esportes do meu marido. Agora está tudo fechado. Enfim, Infelizmente, né? e era, inclusive, até sobre isso, assim, não tem como eu fugir um pouco desse assunto, né? Assim, a gente está aí novamente vivendo um momento de fechamento. As escolas, né, os colégios, na verdade, eles nunca, pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? Fez um ano, hoje é dia 18, né? Tá fazendo justamente um ano hoje, né? Um ano. Um Exatamente, ano, inacreditáveis um ano. inacreditável, 365 dias que os colégios, né, as escolas estão fechadas. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, não voltou. Eu sei que em outros estados alguns voltaram e aí fecharam novamente, mas aqui não chegou a abrir, então estamos aí. E as escolas de esportes,
inclusive, né, do Minas, fechadas desde então. E o Minas, o clube, o Minas, eu sei que ele chegou a fechar, depois reabriu e agora está fechado novamente, não é isso? E aí, então, não tem como fugir, né, desse assunto. E aí, qual o impacto disso, né, no clube? Inclusive, a gente está falando assim, que a gente entende muito bem, assim, nunca ninguém imaginou dessa situação que a gente viveria. Eu, de verdade, sei que é uma situação muito tensa. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, sigo rigorosamente os protocolos. Sei que a gente está falando de mortes, de coisas assim preocupantes, mas a gente entende também que o esporte, a prática esportiva, ela é, inclusive, uma das coisas necessárias nesse momento, né? Então, como que é aí como que você tem encarado essa situação aí desses inacreditáveis 365 dias fechados? Érica, assim, é uma situação muito complexa. Hoje eu tenho a oportunidade de representar uma marca muito forte, como você bem disse, né? O Minas Tênis Clube hoje, nacionalmente e internacionalmente, ele é muito forte. Isso, de certa forma, num período de crise, nos favorece um pouco, porque a estrutura do clube nos ajuda muito, né? Assim, de ter mais pessoas para nos auxiliar nesse momento. Tem toda uma equipe preparada, equipe de saúde, equipe jurídica, equipe médica, equipe profissional técnica, né? Na questão mais até dos atletas, dos alunos que ali estão. Então, assim, a gente teve um suporte muito forte, tanto é que grande parte das regras hoje que são adotadas na cidade, no meio esportivo, né? Elas surgiram através de regras implantadas no Minas também. Porque ali a gente tem uma gama de associados muito grande para se testar muita coisa, porque ali era um teste, principalmente no início, a gente também não sabia muito o que ia dar certo e o que ia dar errado. E assim, como eu falei dos associados, hoje o Minas, aí entra até no impacto que você me perguntou, né? São 80 mil associados hoje, fora os convênios externos que nós estamos falando, né? Que é o produto que realmente eu me integro, que eu pertenço. Então, assim, dos convênios na qual eu respondo, são 20 unidades, né? Hoje somos 20 unidades, 90% dessas unidades são privadas e nós temos 10% que são públicas, né? Situações sociais realmente, que têm um impacto muito forte, a gente sabe disso, né? Os projetos sociais com vários problemas que normalmente já tem, né? Você imagina agora num período como esse. Então, assim, o impacto no esporte e nas empresas na qual eu faço parte, né, foi desastroso. É simplesmente essa palavra, porque a gente ainda nem sabe o real impacto que isso vai ter daqui 2, 3, 4 anos no esporte. O esporte no país, a gente sabe que existe uma dificuldade aí governamental, políticas públicas, que já dificultava muito, né? Então a pandemia ela veio para mostrar tudo que estava muito ainda debaixo do pano, situações que já eram difíceis no passado, agora com certeza aí nos próximos 2, 3 anos vão ser mais difíceis. Né? A própria questão de patrocínio, que já era uma situação para os clubes esportivos muito complicada, isso vai se agravar, isso com certeza vai se agravar. A gente vê aí a própria modalidade do futebol, que é a principal do país, que hoje já passa dificuldades. Então, se a gente pensar isso no esporte especializado, como é o Minas, né, com vários esportes, isso vai ter um grave cenário aí para os próximos períodos, né? Vai caber, aí a gente já até entra um pouco até no nosso tema, né, de processos, né? Vai depender realmente aí o que nós vamos fazer daqui para frente ou o que a gente já está produzindo para mudar esse cenário. Né? Aí entra mesmo a questão criativa, a questão de processos realmente bem feitos e eu acho que até esse período, até entrando nessa parte de processo, Érica, durante esse período nós já fizemos um monte de processo, tivemos que mudar um monte de processo. E vai mudar isso mais que foi o mais aí. interessante. E vai mudar mais um tanto. A gente até brinca lá no Minas assim que hoje a gente está buscando fazer o que a gente tem controle. Uhum. O que a gente tem controle nós vamos alterar, nós vamos ajustar, nós vamos fazer. As situações que a gente não está tendo controle, nós vamos ver ali junto, vamos trazer aqui para próximo. Vamos pensar, o que dá para ser feito para daqui 2, 3 anos? O que dá para ser feito para daqui 5 anos? Né? Até a gente realmente ter um período que a gente consiga sentar e falar, não, agora é a hora da gente planejar com mais calma, a Covid acabou, né? A gente já está todo mundo aí vacinado, aí agora nós vamos partir. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Assim, nós tivemos um impacto muito grande nessa área.
né? Então, agora sim, é nos juntarmos, né, para realmente realizar um projeto mais interessante daqui para frente. Mas como você disse, mas nem por isso, como a gente não tem controle de muitas coisas dessa situação, mas nem por isso vocês vão deixar, né, de ir prevendo, de se organizar, de fazer os projetos, de prever. E aí vai modificando. Então, assim, você vai tendo esse pensamento, assim, né, a médio prazo, vamos dizer, mas ajustando ali no curto prazo. À medida que parece uma coisa, ajusta aqui, mas vamos seguir sempre nessa direção. A gente tem um rumo, tem aquele projeto, nós vamos seguir ali, né? Mas Sim, pensando sim, para a coisa ir evoluindo. E assim, como você disse, não perfeito. tem como a gente falar que não teve impacto, porque tem, todos nós estamos aí, mas ao mesmo tempo, eu acho que a colocação melhor aí nesse sentido é isso. O que a gente trabalha em cima do que a gente tem controle, né? O que a gente não tem controle, a gente tenta adaptar quando a coisa aparecer. E aí, quando a gente fala disso, do que a gente tem controle, aí sim eu acho que entra muito nesse assunto que a gente estava falando dos processos, porque se tem uma oportunidade melhor da gente parar, reanalisar, muitas pessoas falavam que não tinham tempo, e aí, porque estava ali, né, aquela confusão, e a gente pensando em escolas de esportes, né, no dia a dia, com as aulas acontecendo, com os meninos ali na quadra, com aquela loucura do dia a dia. Agora, essa desculpa de que não temos tempo para olhar para dentro do nosso negócio, para ver o que a gente pode aprimorar, isso já não existe mais, né? O tempo apareceu. É verdade, é bem por aí, assim, eu acho que agora é o momento realmente de todo mundo repensar, né, nas práticas que eram feitas, né, isso no geral, né, a gente está falando aqui, no meu caso, de pequenas empresas também, né, que geriam a parte esportiva dentro de unidades institucionais, né, de escolas, né, escolas e universidades que a gente também tem, e realmente é o que você falou, agora é a hora de parar e começar a rever até situações que às vezes eram muito confortáveis, né? Isso eu falo muito com eles, assim, com as empresas. Às vezes situações que eram muito bem estáveis, muito bem já estruturadas, que talvez isso para frente agora, após Covid, já não vai ser mais, né? Já vai existir um outro perfil de consumidor, inclusive. Sim. Então, todos aqueles processos que você tinha anteriormente, eles vão ter que ser alterados. Grande parte deles, pelo menos. Então, entrando nisso, como que já funcionava no Minas, especificamente para as escolas de esportes, como você, né, é o coordenador responsável? Todas as suas atividades eram mapeadas, o fluxo dessas atividades já existiam? Como que é realmente isso na prática? Como que isso funcionava? Sim. Nós tínhamos, sim, todas as situações. Porque que acontece? A Escola de Esporte do Minas hoje, ela tem pilares, né, que a gente chama. Então, a gente tem um pilar de fomento ao esporte, que basicamente são eventos e atividades que fazem a criança gostar mais da modalidade que ela pratica lá naquela escola. Nós temos um pilar de educação, que está muito envolvido em a criança, além de ser um atleta, ou se ela for um atleta, ela também ser uma pessoa boa, né? Ela sair daquela instituição uma pessoa boa. Porque a gente sabe que a quantidade de atletas que nós vamos conseguir retirar dessas escolas é pequena. Né? Hoje a margem de atletas é muito pequena que a gente consegue tirar. E é uma situação normal, porque nem todo mundo tem a capacidade de ser atleta. Uhum. E aí nós temos um outro formato de pilar, que é a metodologia. Uhum. Então, dentro desses 3 pilares, que aí a gente já começa todos esses processos a partir do pilar que a gente tem. Então, esses pilares fazem com que a gente crie os nossos processos para que cada pilar funcione. Então, na hora que eu falo de eventos, eu preciso criar meus processos para que os eventos aconteçam. Para quem aqui faz algum tipo de evento, ou que fez algum tipo de evento, sabe o que eu estou falando. O evento é uma situação que ele tem diversas situações que você controla e muitas situações que podem acontecer durante o próprio evento que você acaba não conseguindo controlar. Mas você tem que prever. Então, a partir disso, são criados processos para que a gente consiga realmente fazer com que o evento aconteça com muitas pessoas, que as pessoas saiam dali com uma sensação de um dever cumprido, né? Que o campeonato foi realizado com sucesso, que as crianças saiam felizes daquele lugar, mas para tudo isso existem processos separados para isso. Então, só colocando aqui na prática, então, o pilar do evento. Então, vamos pegar. Você tinha um documento descrito Isso. de como que aquele evento ele precisa ser realizado. E esse documento, ele vamos falar assim, circulado,
como que você faz com que os donos dessas escolas, não é donos que a gente fala, a palavra não é, qual não sei o termo que você usa, os conveniados, né? A gente chama de conveniados, Os conveniados isso. dessas escolas de esportes, eles tenham esse conhecimento desse fluxo, como que esse evento realiza. Isso, vamos pegar o exemplo do eventos, né? Então, assim, a gente já começa, para que a gente faça essa integração com esses conveniados, né? A gente começa já com reuniões bimestrais, que a gente chama. Então, a gente sempre tem encontros periódicos, para que a gente já preveja realmente o que vai acontecer futuramente, eventos que vão acontecer. E aí, sempre ao início do ano, a gente faz uma atualização de um dos processos nossos, que é as regras de eventos, né? O processo do evento, como ele acontece. Porque cada evento ele tem um tipo, né? Ele tem um tipo de evento, um evento maior, um evento menor, um evento que o Minas vai produzir, um evento que o conveniado vai produzir. Então, a partir disso, a gente cria um documento, a gente já compartilha com eles antecipadamente, para que eles entendam em qual qualidade, qual formato cada evento tem que acontecer. Isso é muito importante e muitas vezes é difícil também, Érica. Assim, não é simples, porque a gente está falando aí de 20 unidades. Né? Poderá, daqui a pouco tempo pode ser 30, 40, 50. Então a gente precisa primeiramente criar um padrão junto com eles, sentar para conversar, porque a gente também não faz nada na base da ditadura, não. A ideia realmente nós pensamos nesse formato, acreditamos que esse formato vai dar certo, mas também ouvimos. Então na hora que eles também chegam com algumas pontuações, algumas situações específicas, se precisar de mudar aquele processo por conta disso, nós vamos mudar. Uhum. Então, esse compartilhamento é muito importante inicialmente, para que eles entendam o porquê que nós vamos fazer aquilo ali. Eu acho que é o mais importante desse tipo de situação, de processo, de eventos ou qualquer outro. Eu acho que a pessoa que vai realizar, ela precisa entender o porquê daquilo ali. Não pode ser simplesmente você colocar um tipo de processo e ela não acreditar naquilo. Porque se ela não acreditar naquilo, dificilmente a situação vai sair. Então, assim, a gente teve ótimos resultados no ano de 2019, né, que infelizmente foi o último que a gente conseguiu fazer. Depois que a gente instalou esses processos junto com eles, claro, temos muita coisa para melhorar. A cada ano a gente vai vendo que alguns processos precisam ser mais ágeis, eles precisam ser mais adequados, dependendo do local que a gente está. Mas é isso, escuta ativa e aí fazendo a análise cada dia mais ali daqueles processos. Então, e aí eu tô falando uma coisa assim, bem didática, porque eu sei que muitas, aqui eu recebo muitos questionamentos na Escola Pequenas Empresas, que a gente tá falando dessas escolas de esportes, elas são pequenas empresas. Então, elas estão partindo de um apoio, né, do Minas, mas elas são pequenas empresas. E aí, muitos desses donos de pequenas empresas me perguntam, mas eu não entendo, Érica, como que eu vou realmente mapear esse processo? Como que eu realmente vou descrever? E eu falo, olha, você abre um Word e você descreve mesmo. Então, por exemplo, a gente está falando aqui de um evento de uma escolinha de esportes, tá? Ok. Então, como que é esse evento? Quando que ele vai acontecer? Em qual período? Como que você vai convocar os alunos para participar? Como que vai ser a didática para... Né? Então, você consegue só, assim, falar um pouquinho como que você descreve, até se você quiser falar da ferramenta que você utiliza para isso aí, só para realmente ficar bem claro, assim? Claro. Inicialmente, quando a gente vai montar um processo, né, a gente primeiro faz uma análise geral. O que acontece nesse evento, né? Então, vamos falar do evento, né? Que aí acho que talvez fique até mais simples para as pessoas. Quando você chega no evento, você tem a inscrição do aluno, você tem que comunicar esse aluno ou a família desse aluno, você tem que prever a chegada desse aluno, você tem que prever aonde você vai colocar esse aluno na chegada dele, você precisa prever como que vai ser a abertura desse evento ou dessa competição, no nosso caso, né? Como que ela vai acontecer. Nessa competição ou nesse evento, quais os materiais que nós vamos precisar para fazer com que esse evento aconteça de forma correta, quantas pessoas, ou qual é o tipo de pessoal que a gente precisa, porque às vezes a gente precisa de educadores físicos, mas a gente também precisa de médicos, a gente também precisa de atendimento pronto-socorro, se precisar. Na secretaria, então, o atendimento de uma pessoa ali, né? Uma pessoa de apoio para estar ali numa entrada do evento. Então, aí chegamos aí já no começo do evento. Beleza, o evento começou. Eu preciso de arbitragem? Eu não preciso, porque é um evento esportivo. Eu preciso de estagiários para nos apoiarem
com a organização das crianças, porque às vezes eu estou falando de eventos com 500 crianças, 600 crianças, mais 800 pais na arquibancada. Então eu preciso de um apoio logístico para isso. Pessoal da limpeza, quantas pessoas da limpeza? Então você está vendo que aí, eu estou só citando situações, mas a gente já começou a pensar no projeto realmente. Todas essas situações são processos que nós vamos passar durante esse evento. E aí é muito importante realmente a gente colocar num papel, como você colocou, e aí o que a gente faz, teoricamente, no Minas, o como a gente faz. A gente trabalha muito com o Google Drive, né, os pacotes do Google Drive, né, como um todo. A gente tem uma expertise muito grande lá, até dos nossos próprios analistas que me ajudam lá, de montar planilhas, inclusive, para facilitar, né? Então a gente sempre tem planilhas específicas que a gente coloca toda essa organização, inclusive compartilhando previamente com essas unidades, para que eles também entendam qual é a organização que tem por trás desse evento. Porque você concorda comigo, né, Eric? Que é muito simples, às vezes é só chegar no evento. Você chegou lá, tá tudo pronto, é ótimo. Porém, nós também do Minas dependemos das unidades, que eles entendam como aquilo ali vai acontecer, quais foram todos esses passos atrás que nós fizemos, para que se tiver um problema, inclusive, num processo desse lá durante o evento, eles possam nos ajudar. Porque eles também são profissionais capacitados, então a gente pode contar com eles em algum momento. E então, assim, essa situação... Você utiliza o Google Drive porque há como eles fazerem um compartilhamento e irem alimentando também essas planilhas. Por isso que vocês escolheram essa ferramenta. Isso, perfeito. O Google Drive ele nos dá essa possibilidade, né? Então a gente trabalha totalmente online, então a gente consegue ali, ao vivo, né? Praticamente ao vivo, a gente está mexendo aqui no Google Drive, né? No computador, alterando processos ou mudando qualquer situação. Os conveniados, as unidades lá em qualquer lugar do estado, eles têm acesso automaticamente. Então isso nos faz uma ideia de informação muito rápida. Então a gente já comunica muito rápido, eles já nos retornam muito rápido. Então isso facilita a nossa logística, a nossa organização, com certeza. Sabe? Se fosse uma situação sem ser online, a gente teria, muitas vezes, é a questão da perda de tempo, muitas vezes, né? O processo nos facilita... É isso aí, o processo nos facilita a criar um evento em 15 dias, um evento grande em 15 dias, que sem essas ferramentas online, a gente gastaria com certeza mais. Porque aí a gente precisaria de um contato mais próximo, de uma reunião, e hoje a gente não precisa mais. Né? Então, essas situações online, como o Google Drive, né, existem outras, mas elas facilitam muito a empresa. Aí, até generalizando um pouco mais, né? Eu acho que vale a pena as empresas começarem a entender um pouco mais sobre essas ferramentas online. Até um exemplo aqui, tá, que eu tive recentemente, eu nado também, né, eu faço outras atividades, e eu tive em uma academia recente que eles estavam com um problema sério na recepção. E aí, quando eu fui entender o problema é porque os alunos eram inscritos ainda na folha, escrito. Manualmente. E aí a pessoa, né, quando eu conversando com a pessoa, não, tá muito difícil, Eu falei, não tem nada muito difícil aí. Na verdade, o que você precisa aí é só uma planilha. Você precisa de um Excel, você precisa de uma planilha do Google Drive, o que seja, o que você tiver disponível. Não é tão difícil. Se você fizer... Assim, né? Não, assim, pandemia, e a gente tá... Eu lembro, você falando isso, eu lembrei de uma coisa que algumas pessoas me usam quando me procuraram desesperadas, porque a loja fechou, a loja física, e aí simplesmente elas contavam só com esse fluxo da loja física. Elas não tinham registro de nada dos clientes. Eu falei, você não tem registro nenhum, você não fazer nenhum processo de CRM? Aí CRM, não, calma. Você não tinha nenhum registro, nem o nome, nem o telefone, um e-mail, nada dos seus clientes? Não, Érica, eu não tinha. Eu falei, meu Deus. Vamos sentar e chorar um pouquinho aqui. Tô brincando. Vamos sentar e chorar, não. Nós vamos resolver. Mas, assim, isso. Uma coisa que... Foi mais ou menos assim, E o papel? O papel queima, o papel some, o papel evapora. E aí? Você vai perder toda a sua inteligência, todos os seus dados, todo o seu né? E, às vezes, a gente fica achando que é uma coisa muito complexa. E não é complexo, nesse caso. É uma coisa... É uma planilha, como você disse. E é uma realidade, né, Érica? Assim, até em capacitações com as unidades, quando a gente faz, eu costumo ser um pouco mais radical com eles nesse sentido. Eu até converso com eles e falo, gente, papel para mim acabou.
Eu acho que o papel é para você anotar um recado, é para você anotar ali um telefone quando você não tem um smartphone, um computador próximo. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que a tecnologia veio, ela tomou conta realmente, e essa situação que eu dei como exemplo, eu fui ajudar a pessoa por conta disso, porque realmente eu vi um cenário de caos. Isso A faz pouco academia tempo. ali, agora, recente, agora, assim que as academias voltaram, e aí eu vi uma situação de caos porque as empresas precisando de pessoas, precisando de aluno, precisando de vender, Uhum. e ali eles estavam perdendo uma oportunidade absurda, sabe? Uma desorganização que estava vindo por conta de um papel. Então, assim, aí a gente vê um problema no processo grave. É. Aí é um problema grave, porque com certeza, aí é com certeza, não precisava nem conversar com eles. Não houve um desenho de processo daquele local. Sim. Porque se qualquer pessoa ali falar, não, deixa eu ver o que acontece na recepção aqui. Qualquer pessoa, a pessoa falar, não, eu preciso de uma planilha. Eu não Aham. posso mais ficar no papel. Se parasse só Não um precisava pouquinho ser para eu. pensar no fluxo, né? De como que a Sim, pessoa chega, como que você aborda, como que é. Você ia falar assim, uai, mas e aí? Se eu precisar alguma coisa, se eu precisar passar uma informação para ali, de cara eu já ia perceber. Não, eu preciso ter isso aqui numa planilha, inclusive numa que outras pessoas possam compartilhar em automático. Aí vai ver, não dá para ser uma que fica sim, parada, outra pessoa precisa ter lá. Uai, será que eu implemento aqui um software de CRM, que existem até gratuitos? Né? sim, Então, eu falei assim, sim. será que Não, não? e é uma cadeia, como você falou, que era o problema que eles tinham nesse exemplo, né? Porque aí a folha lá tá dando errado, o professor já vai sofrer isso lá na ponta, né? O funcionário, porque era para ter 5 alunos na turma, de repente tem 8. O que Uhum. ele faz? Dependendo do lugar, não cabe. Então, assim, Fora eu perda acho de que esses dinheiro, né, pequenos, também. fora a perda de dinheiro, quando a turma tá vazia, porque a recepção não sabe que a turma tá vazia ainda. Uhum. Então, assim, é um processo, né, que, independente da empresa, se é uma academia, se é uma farmácia, se é uma boutique, qualquer coisa, tem situações que são muito importantes de serem vistas, né? Uhum. E até uma curiosidade, assim, né, Érica, eu fiz, a minha especialização, inclusive, é em gestão de processos também, né? Ah, eu não sabia, tá E, vendo? Então, vou me interessar isso, mesmo isso sem aí, saber. isso é novidade. E é engraçado que quando eu resolvi fazer essa especialização, eu estava em equipes profissionais, né? Eu trabalhava com voleibol, né? Eu vim da área do voleibol profissional. E ali eu já vinha, na parte de equipes mesmo, né? Uma equipe de trabalho que é montada dentro das equipes profissionais, eu já via vários processos que ali não funcionavam. E às vezes a coisa dava errado, e dava errado por conta disso, porque não tinha processo nenhum. Uhum. Sabe assim, a coisa era muito, vamos indo, vamos indo, vamos indo, e na hora que vê, o negócio já tá, o bicho já Isso na tá equipe do pegando. voleibol que você fazia parte. Uhum. Isso, isso. Em equipes profissionais, equipes estruturadas, não eram equipes pequenas. Uhum. Mas ali eu despertei para isso, porque às vezes uma pequena situação, que é o que a gente está falando aqui de uma recepção que usa um papel, ou que o caixa lá não tem um controle específico, né, da parte financeira, Uhum. isso gera um problema gigante lá em cima. E aí você Aí na aplicou hora que você, lá nesse grupo de voleibol que você fazia parte, nesse time, como que foi? o meu isso, meu trabalho, inclusive, de conclusão foi ainda nas equipes, né? E aí eu mostrava para eles que realmente eu já mexia muito com planilha, né? A gente Uhum. já mexia muito com essa questão online. E aí a gente começou a planilhar, sistematizar algumas coisas para que todo mundo entendesse como a coisa funcionava, né? A questão financeira, a questão de estruturação de periodização, que a gente chama de treinamentos, né? Que basicamente são organizações do que acontece no dia a dia dos atletas. Então, a partir disso, as pessoas, os técnicos, os diretores, eles começaram a entender, falaram, opa, não, a gente estava errado. Então, a nossa organização estava errada. Porque muitas vezes na sua empresa você vai ter um problema sério lá que você vai falar, não, é porque eu não estou vendendo muito. Não, Não às é? vezes não é porque você não está vendendo muito, às vezes é porque você está gastando muito em alguma Justamente. coisa. Né? E aí, até continuando esse exemplo, eu fui para o sistema FIENG, né? Eu trabalhei algum tempo no sistema FIENG, com a parte de saúde e esporte ainda, mas a gente tinha alguns programas de saúde que era relacionado com a parte de produtividade das empresas. E aí entra também essa questão de processos. Por quê? É o que eu estou falando aqui agora. O SESI, né, inclusive, ele tem programas muito interessantes sobre isso. Por exemplo, eu fui em um programa específico que era de costureiras. Né? Eram costureiras
que o SESI faz? O SESI vai lá com um especialista na área de produção e ele começa a identificar todos esses processos que acontecem nessa indústria para entender onde está o problema. Porque, às vezes, a indústria fabricava muito, a indústria gerava muito dinheiro, né? Girava muito dinheiro, mas quando ia para o resultado da empresa, não via a coisa não andava. Não via, o empresário não via a cor do dinheiro. E aí ele fala, tem uma coisa errada, eu estou produzindo muito e eu não estou vendo dinheiro. E aí, quando o SES, né, os profissionais iam ver, é por quê? Porque às vezes tinha um certo setor daquela empresa que os processos eram muito ruins, principalmente o processo de produção, que havia um desperdício muito grande de produtos, de matéria-prima. Então, na hora que eles faziam a conta, eles viam que, na verdade, o problema estava na produção. O problema estava no desperdício de matéria-prima, que é o que acontece muitas vezes com pequenas empresas também. E só foi mapeando isso, indo lá em um loco, que a gente ainda usa muito Gemba, né? Lá no chão de fábrica, no Gemba, você vendo o que estava acontecendo, mapeando, que você conseguiu identificar aonde que estava a causa raiz do problema para conseguir atuar ali e gerar o resultado lá na frente, né? É isso aí. E é uma situação como essa, como a gente falou antes, vira uma situação em cadeia. Começa a gerar problemas em cadeia. No caso dessa indústria específica, por exemplo, já estava dando problema de saúde nas costureiras. Olha pra você. Por quê? Porque cada vez mais a empresa precisava que elas produzissem mais. Então, se ela produzia ali diariamente 100 camisas, ela começou a produzir 150. Aí, no mês que vem, ela tinha que produzir 180. Ninguém aguenta, né? A gente é ser humano, a gente não é máquina. Então, aí os empresários começavam a entender aonde eles precisavam mudar nos processos que eles faziam. Então, ali eu comecei a ver na prática, sabe, Érica? Assim, essa ideia de processo, o quanto que é importante o e o quanto que faz as empresas se sobreviverem. Em produtividade, em ganho, em satisfação do cliente. E uma outra coisa que eu ia te questionar, porque a gente falou muito aí desse processo que você cria para os eventos, e é só quando você tem isso também muito organizado, muito mapeado, que você consegue colocar indicadores de desempenho, que a gente fala, né? A gente consegue colocar os indicadores para você medir, para você gerenciar, para ver se você está evoluindo ou não. Ou seja, esse evento aqui foi melhor do que o anterior? Se eu não tivesse mapeado, eu não tiver um indicador de desempenho, eu não sei te falar. E eu só consigo promover uma melhoria, né? O que a gente chama da melhoria contínua, se ele tiver esse processo mapeado com indicador de desempenho. E aí você, especificamente, já que a gente falou desse processo de eventos, como que vocês implementam ou os OKRs ou o próprio indicadores de desempenho? Quais são esses que vocês utilizam? No caso específico de eventos, o que a gente faz? A gente, após o evento, né, e durante ele, ou durante ou após o evento, nós fazemos pesquisas de satisfações, né, primeiro com os pais e alunos, né, para a gente entender ali, dentro do que a gente planejou, se foi interessante, inclusive utilizando até ferramentas tecnológicas, como o QR Code. No ano de 2019 nós usamos muito isso, para facilitar até a integração do pai com a tecnologia. Então a gente facilitava, a gente levava uma imagem do QR Code, o pai ia lá já com o celular, ali já entrava na planilha específica pelo celular dele, e isso já cria também um vínculo, né? Isso ali a gente já começa a criar um vínculo. Não, aí a gente tem um pequeno questionário, a gente não costuma fazer questionários grandes, porque também o pai não tem paciência para estar respondendo, e ele não está ali para isso também, ele está ali para ver o evento, ver o filho dele. Então a gente cria pequenas perguntas, onde ali nós conseguimos observar o que realmente ele achou daquele evento. Ele achou que foi proveitoso? O filho dele gostou do evento no final? O que o filho dele falou? Ele está feliz? Ele está triste? Ele não jogou o tanto que ele imaginou que ia jogar? Para quê? Para que num próximo evento, como você falou, a gente entenda onde a gente precisa modificar. E a gente consegue. A gente já teve situações dos pais, na pesquisa de satisfação, colocar assim, não, meu filho jogou pouco. O que a gente fez? Num próximo evento, não. Então, em vez de 2 partidas, nós vamos colocar 3 partidas para cada criança, para que ele jogue mais. Então, a gente tem condição de fazer isso, como você falou, se a gente tiver um dado que a gente consiga tratá-lo depois. A partir disso, a gente tem a pesquisa também com os conveniados, que são as pessoas importantes também que trazem essas crianças para o evento, para entender o que eles acharam. Até um feedback, tanto como pesquisa sistematizada mesmo, ou até uma conversa pós-evento. Para que a gente entenda ali o que eles acharam do todo. Como foi numericamente,
né? Cada unidade, aí a gente começa a avaliar a presença de alunos. Quantos alunos tiveram em cada unidade? Foi maior ou foi menor do que no ano anterior? Para a gente entender até a participação dos alunos. Porque, às vezes, a participação dos alunos tem a ver com a comunicação. Será que nós comunicamos bem sobre o evento? Não. Será que as unidades comunicaram mal? Ou o Minas comunicou mal? O que nós vamos precisar mudar? Então, a partir disso, a gente começa a entender a questão de comunicação. Será que o bilhete ou a arte no Instagram que foi colocada, ela teve a informação necessária para o pai? Será que o pai realmente entendeu o que seria aquilo ali, ou tanto que seria bom para o filho dele? Então, ali a gente consegue já tirar algumas situações. E assim, todos os eventos, ou todas as situações que a gente acaba fazendo, a gente tira situações. Não tem jeito. Que está muito ligado aos nossos processos, né? Então, esses são alguns indicadores que a gente utiliza. Certo. Obviamente que esses indicadores, a gente tenta não alterá-los muito, para que a gente tenha uma base de dados confiável, né? Inclusive de um ano para o outro. Sim, porque se você fica variando demais, você não tem referência, como você está dizendo, né? A gente acaba não tendo comparação, né? Isso aí. A gente acaba não tendo comparação. Então a gente tenta manter uma base até dessas perguntas, até desse cenário que a gente vai falar, o que a gente quer saber, né? Porque eu acho que o grande lance de você fazer uma pesquisa é isso. O que você quer saber? Sim. Porque às vezes, dependendo da pergunta que você coloca ali, você vai ter 100% de ok, foi ótimo o evento. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer o 100%. Eu até brinco com os meus analistas lá. Eu não quero o 100%. Porque o 100% a gente sabe que é mentiroso. Ninguém dá 100% para tudo. Alguma coisa. Às vezes ali, a água não estava no lugar que tinha que estar. Né? Não, o mineiro, então, assim, mas é bom, né? Porque aí a gente tem um feedback melhor. Né? Assim, até no caso de eventos, que é o nosso caso, a recepção dos alunos foi interessante. Seu filho se sentiu acolhido. Porque, pensa, nós estamos chamando uma criança, por exemplo, lá no Minas, na Arena do Minas, que é uma arena gigante. Ele vai entrar ali dentro daquela arena com mais 200 crianças. Isso não é todas as crianças que se adaptam bem a isso. Nem todas as crianças gostam disso. Então, a gente tem que entender. Acuadas, né? Às vezes elas ficam com medo, às vezes não querem nem jogar, começam a chorar. Sim, começam a chorar. Então, mas será que isso é um problema nosso? Que aí, a partir dessas avaliações, que a gente começa a entender o que a gente realmente consegue controlar e o que não. Então, esses são alguns exemplos que a gente faz durante os eventos. Isso em todos os outros pilares, né? Como eu expliquei, isso é um dos pilares. A questão de metodologia, a mesma coisa. A gente tem ali várias situações que a gente consegue prever dos conveniados. Essa parte da metodologia eu acho bacana a gente falar, porque aí da metodologia, aí esse pilar é que nós estamos falando bem, né, dessa questão de processos. Porque, por exemplo, vamos entender como que o Minas, né, uma marca, igual se diz, a gente falando de referência nacional, internacional, pode garantir que todos os conveniados dele vão oferecer aquela aula de vôlei ali para aquela equipe, para aquela turma, na mesma qualidade, no mesmo padrão, seguindo, né, a partir dessa metodologia. Olha a importância disso. E aí a gente pensando, vamos trazer isso daqui para um exemplo de uma loja de roupa, né? Como que uma dona de uma loja de roupas vai garantir que as suas funcionárias dê o mesmo atendimento para as suas clientes, assim como ela daria? Então, aí vem a importância do método, aí vem a importância da metodologia. E aí eu acho que a gente tem que quebrar um paradigma, porque às vezes as pessoas acham assim, eu tenho um método, eu vou ficar um robô, a minha funcionária vai virar um robô ali, vai ficar igual a coisa falando. Gente, não é isso, né? É óbvio que essa naturalidade ela vai acontecer, mas se ela não... eu brinco que os colaboradores, eu acho que eles até clamam para ter esse padrão. Eles querem, eles pedem, eles se sentem muito mais confiáveis ali naquela empresa. Ele sabe, ele inclusive consegue ter parâmetro para saber se o trabalho dele que ele está fazendo está bem feito ou não, né? Então, me conta dessa parte um pouco da metodologia, que eu acho que o Minas é muito bom nesse sentido mesmo, é uma referência, e eu acho que com isso ele consegue até garantir esse padrão de qualidade e segurar essa imagem da marca, né? Com certeza, Érica. Assim, esse é o principal pilar que a gente chama hoje do Minas. Eu acho que realmente a questão de metodologia ela é muito forte. E ela já vinha muito forte há muitos anos no Minas. Por quê? Basicamente você tem métodos de trabalho na área esportiva que você já deu resultado por vários anos e continua dando.
né? O Minas, como marca, né, e com a metodologia que ele utiliza, a forma de trabalhar, eu falo isso muito com os conveniados, a metodologia basicamente é a forma de trabalhar, não é robotizar, é a forma de trabalhar, que já deu certo e continua dando certo. Então, o que a gente acaba fazendo? Que é a situação mais importante que eu vejo em qualquer empresa, como no nosso caso do Minas. Nós temos uma metodologia forte, que a gente sabe que ela já deu certo, ela já deu resultado. A primeira situação é você capacitar essas pessoas. Elas precisam entender o porquê que aquela metodologia deu certo. E ela continua dando certo. Porque se essas pessoas não acreditarem, não vai sair, não vai acontecer. Então, é o primeiro ponto que o Minas faz. A gente faz a capacitação desses conveniados, faz a capacitação desses instrutores para que eles entendam tecnicamente o como fazer. Eu tenho um exemplo muito fácil disso, assim, para quem já foi na Chili Beans, por exemplo, né, uma marca de óculos. Eu, particularmente, eu adoro ir lá. Esse óculos, inclusive, é lá. Por quê? Você chega na Chili Beans, em qualquer shopping, em qualquer lugar que você vai, você vê nitidamente que os vendedores, ou o gerente, e quem te atenda, eles são pessoas treinadas. Sim. Eles são pessoas que eles fazem com que a compra não fique chata e, ao mesmo tempo, ele te explica tudo que você precisa saber sobre aqueles óculos que você está olhando. E você vê que não é uma coisa do acaso. Eles entenderam o valor de ter esse processo de vendas, que não é simplesmente chegar uma pessoa, não, você tem que mostrar o benefício do óculos, falar, um monte de coisa. E o vendedor entendeu esse valor, né? E isso é um processo. Você vê nitidamente na fala deles, assim, existe todo um começo, meio e fim, que basicamente é o que a gente faz no Minas. Você vai criar um começo, meio e fim, como que você vai dar uma boa aula, como que você vai utilizar as partes técnicas, né, de uma metodologia, por exemplo, da do futsal, que é mais conhecido. Como é que eu vou pegar uma aula de futsal, como que eu devo abordar esse aluno, como que a aula precisa ser, para quê? Para você gerar um encantamento nesse aluno e gerar um padrão realmente para que os instrutores consigam realmente ter um norte na atividade que ele está fazendo. A partir daí, a coisa começa a ficar mais fácil, porque ele começa a entender o que ele precisa fazer, ele já vai ter um norte do conteúdo que ele vai ter que fazer com aqueles alunos, para quê? Para que aqueles alunos tenham um desenvolvimento que a gente espera, porque ali nós não estamos para brincar. A criança não está só para brincar ali, ela está para se desenvolver. Então, como que eu faço para desenvolver minha loja? Como que eu vou fazer para desenvolver financeiramente, como a gente está falando da Chili Beans? A Chili Beans, há 10 anos atrás, não era nada. Sim. Hoje é a principal, ou talvez das principais do Brasil, do mundo, do América do Sul. E o Caio está em todas. Mas por quê? Está em todas. O cara virou milionário. Mas por quê? Porque eles utilizaram um processo que você vê que acontece. Então, assim, nesses 18 anos, né, a Escola de Esporte do Minas ela já tem 18 anos. Então eu vejo que isso conseguiu ser feito, muito bem feito nas escolas. Nós temos profissionais hoje de muitos anos nas escolas. Nós temos pessoas aí de 10, 12, 15 anos nas escolas. E eu tenho a certeza que um dos motivos para isso é essa padronização dessa metodologia. Xandão Rabelo é conveniado, conhece? Porque ele escreveu... Xandão. Escreveu aqui, ó. Xandão, coordenador do Colégio Nossa Senhora das Dores. Ele escreveu aqui, ó. O parâmetro auxilia os instrutores a ter um norte e uma segurança na aplicação dos conteúdos. E para os coordenadores auxiliam, por exemplo, em como avaliar os seus profissionais. É isso aí. Perfeito, é isso aí. Que eu estava falando. Ou seja, ele consegue realmente entender ali, né, junto dos profissionais dele, e também a qualidade vamos falar, da aula e os alunos falarem isso. Igual você disse também, eu acho que é até uma forma de você explicar isso para os clientes, né? No caso, por exemplo, os alunos, os pais. Ali a atividade não é uma brincadeira. Você está seguindo um passo a passo que vai fazer o seu filho ter uma evolução coordenativa, motora, sei lá, né? Usando os termos aqui, mas assim, de desenvolvimento para uma prática esportiva com um ganho respaldado de uma situação que faz um bem-estar para ele. Então, é uma coisa que tem realmente um porquê de acontecer daquele jeito, né? Um porquê para ser daquela forma, para trazer aquele seu resultado. E assim como você citou o processo de um vendedor de óculos, um Chili Beans, ele faz todo esse passo a passo
para no final ele efetivamente conseguir o resultado. Eu trabalhei em concessionária de veículos, a gente falava que era os 7 passos da venda. E tem o certo para você mostrar o veículo, né? Você não pode simplesmente mostrar o veículo. Tem um processo. Você começa você começa do motor. Você começa do motor, de repente você já está no porta-mala e já não tem, o cliente já não entende nada, né? 7 passos. E assim, e você não pode entrar e já pegar o cliente e já levar para ver o carro. Você senta na mesa, você conversa com ele, tenta buscar as informações, saber melhor, conhecer o cliente, saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Porque aí ele pode chegar lá querendo um carro, um hatch, mas você vai ver que não dá, ele precisa de um sedã. Ele tem família e tal, então você vai entendendo e vai conhecendo, né? Eu não era vendedora não, mas eu acompanhava o processo e tem todo o processo certinho. Isso não é robotizar. Eu até brincava falando assim, né? Que você tem que ter 2 pilares fortes na sua empresa, os processos e as pessoas, porque pessoa sem processo não dá certo e processo sem pessoa não dá certo também. Perfeito. É isso aí. É aí que vem a importância, e aí vem a importância dessa questão de capacitação, né? Como a gente está falando. Eu acho que no Minas, por exemplo, a gente faz obrigatoriamente 2 vezes ao ano, pelo menos, a capacitação com esses profissionais. E ainda assim a gente tem o acesso mais online também, principalmente agora a gente vai fortalecer isso, inclusive você até participou de um projeto já nosso esse ano, né, de capacitação para os conveniados, né, os proprietários dessas empresas. Então, e isso vai ficar mais forte cada vez mais. A gente precisa cada vez mais mostrar aos colaboradores, às pessoas que estão lá dentro, a importância dessa metodologia, a importância desse processo. Porque é o que a gente está falando. Se o processo for bem feito, os clientes vão gostar desse processo. Sim. É o que eu estou falando da Chili Beans. Eu vou comprar óculos, eu vou lá. Porque eu já sei que o vendedor ele vai me explicar bem, ele vai me demonstrar. Ele não está querendo apenas só vender. Uhum. Ele quer me mostrar o porquê que eu preciso comprar aquilo. Uhum. Sabe, assim, eu acho que tem uma diferença muito grande. Então, quando você mostra esse valor, existe uma facilidade muito grande para você seguir com esses processos posteriormente. Sim. Ou seja, a gente está falando de ganho de produtividade, ganho, né, de entender ali onde pode estar um problema que está te causando um desperdício, de você identificar gargalos, de você realmente focar na melhoria contínua. Então, a gente está falando assim, de uma série de benefícios que realmente, e não é porque você é uma pequena empresa que você não pode adotar isso. Pelo contrário, você tem que começar quando você é pequeno, né? Porque quando você for crescendo, você já cresce estruturado. Então, eu brinco sempre que o pequeno tem a oportunidade de crescer estruturado. E eu falo que o método, a metodologia, ela normalmente ela encurta muitos caminhos, né? Que às vezes você vai passar por... nossa, vou passar esse processo todo aqui. Se eu não tiver realmente uma metodologia, um método, nossa, vai me custar tanto tempo. Às vezes eu vou chegar naquele resultado, mas vai me demorar tanto tempo. E aí, por isso que eu até falo que assim, na EPE mesmo, que a primeira coisa que eu desenhei foi um processo mesmo, um método. Um método que eu desenvolvi para realmente encurtar o caminho de quem quer viver do lucro do seu negócio. Então, ele também é baseado no pilar, da mentalidade de 6 pilares. Você tem 3 aí, o meu método tem 6, viu? Não, ótimo. E esse formato igual você criou na empresa, né? Eu acho que isso, as pessoas têm que entender que isso facilita, sim, como são pequenas franquias, como são, né, franquias mesmo, né, da forma que a gente vê normalmente na rua, ele facilita o seu processo, porque ali, normalmente, o que a gente faz? Quando o conveniado ele entra para dentro da escola de esporte, os processos, teoricamente, grande parte deles já estão prontos. Uhum. Ele precisa entender, ele precisa entender o que o Minas quer como unidade. A partir disso, a gente vai dar diversos documentos, diversos formatos para que ele entenda o que a gente acha que é interessante. Por exemplo, assim que o conveniado entra, a gente disponibiliza para ele a gente chama de POs, procedimentos operacionais. Uhum. Isso já está descrito para ele. Uhum. Ele pode modificar alguma coisa? Sim. Se a qualidade for melhorar, se ele achar que na unidade dele específica precisa de algum ajuste, ele pode fazer, não tem problema nenhum. Uhum. A questão é que a partir do momento que ele já entra com o procedimento operacional instalado, uhum, ele já tem uma base para começar. Certo. Porque muitas vezes a dificuldade do pequeno empreendedor é esse, né? Onde que eu começo? Como é que eu faço? Como é que eu vou desenhar meu processo? Às vezes ele não sabe realmente. Uhum.
Então, assim, realmente precisa de ajuda de pessoas como você, precisa de ajuda de pessoas que já tiveram resultados positivos para conseguir alcançar. Então, essa é a grande questão das metodologias, que eu acho que são muito valiosas para essas empresas que estão iniciando realmente, ou são empresas que às vezes estão já há muito tempo, mas querem dar um upgrade. Ah, não, agora eu quero crescer, eu quero ter uma situação mais forte, mais sólida. Aí entra também a questão de marca, que realmente a questão de marca influencia, né? A gente sabe que influencia, não tem jeito. Hoje, no Minas, a gente, muitas vezes, recebe muitas ligações de pessoas do estado inteiro. Ah, eu quero fazer aula na escola no Minas. Uhum. É pela marca. Inicialmente é pela marca. Pela qualidade e tudo mais, mas é pela marca, que é muito forte. Mas porque então, ela está assim, ancorada em tudo isso que a gente está falando. Se a marca estivesse ancorada nessa metodologia, nesse esforço todo, mas há também um processo de branding sendo feito, ok, por trás da marca, né? Isso também tem um trabalho que está ali pensando. Sim. Mas se ele não tivesse ancorada aí em todos esses processos, em todas essas metodologias, em todos esses indicadores que vocês vão mapeando e vão colocando para realmente validar se aquilo ali está atendendo a expectativa das pessoas, também não adiantava nada, né? Você só queimava a marca. Não adianta nada. Até a gente estava falando de processos e de como avaliar isso, né? No ano de 2019, a gente teve uma pesquisa de satisfação geral, que a gente chama, que a gente pega dos diretores, dos conveniados, dos alunos, e aí a gente faz uma somatória disso tudo e gera um resultado, para a gente entender como que está a média disso tudo, né? De tudo que a gente, todas as pessoas que a gente aborda. E a gente chegou numa média de 93%. Muito bom. E aí, que é uma média muito boa, né, para esse tipo de produto. Só que a gente chegou em 93% insatisfeito, porque as situações que geraram pontos negativos para a gente falou, pô, a gente tem que atacar esses pontos agora. Eu posso abrir aqui, por exemplo, a questão de marketing. Nós vimos que nós precisamos melhorar. Então, ali já foi determinada uma situação que é um ponto que a gente precisa ajustar. Então, nós vamos ter que ajustar. Uhum. A gente, dificilmente uma empresa vai ser 100%. E a partir daí que realmente a gente começa a fazer as melhorias necessárias, e aí por isso que a coisa vai andando cada vez mais. Hoje eu falo assim... Pode falar, Erika. Não, eu ia falar, pela escala do NPS, você até tem um percentual que você chega que você já está no nível, vamos falar, satisfatório, porque não é o 100%. Sim. Mas, sim, a gente uma base estatística, né, na verdade, assim, é o que a gente faz, assim, a gente sabe que 93% é um ótimo resultado, pela base de dados que a gente pegou ali, mas a gente sabe que tem situações ali que a gente precisa repensar. Então, hoje eu falo, né, da marca do Minas, da Escola de Esporte, hoje são 18 anos, se você pegar no próprio estado e talvez até no país, tá, Érica, assim, a gente tem dados sobre isso, o único licenciamento de marca de esportes que sobreviveu todo esse período foi o Minas. Os outros projetos acabaram que foram remodelizados, ou a marca trocou. Não, o Minas se manteve em 18 anos com a marca da mesma forma, com o produto da mesma forma, ele foi só se atualizando, mas o produto em si é o mesmo. Mas é o mesmo sempre desenvolvendo, sempre aumentando a qualidade, sempre na melhoria. Que talvez alguns outros projetos esportivos pecaram aí, de não ter essa atualização. Então, assim, hoje a gente vê que é um produto muito sólido e que cada vez mais precisa melhorar e crescer realmente. O Arte Souza, não tem o nome, né? Eu colocando Arte Souza, todo projeto direcionado, padronizado, otimiza tempo para que o gestor consiga olhar para os outros pilares e melhorar sua empresa. Certíssimo. Eu acho que é isso mesmo. Sai um pouco daquele apaga-incêndio e você começa a pensar na parte estratégica, né, do seu negócio também. Sim. Porque você vai precisar só monitorar os indicadores. Se você está monitorando os indicadores, ou seja, se o processo está bem mapeado, os indicadores bem definidos, você olha para esses indicadores, Arthur, conveniado do Minas também. Então, Arthur é isso. Muito bem. Aí você monitora os seus indicadores ao invés de ficar tendo que olhar lá no mimimi ali, né? Eu falo ali, no dia a dia ali. Eu brinco que eu falo assim, se você tá apagando incêndio, né? Se você está ali só no operacional, quem está fazendo a sua empresa crescer? Porque se você está ali, quem está fazendo ela crescer? Você não está perdendo tempo. Igual ele disse aí o Arthur muito bem. Né? Você não está olhando aí para outros olhares no seu negócio.
Não, é perfeito o que o Arthur falou aí, e é uma proposta, inclusive, que eu venho trazendo para os conveniados, né, principalmente os proprietários das empresas, porque esses proprietários são empresários, como você bem disse. Uhum, E o empresário, ele precisa crescer. Não dá uhum, realmente para você ter somente uma unidade e ficar com aquela unidade ali para o resto da vida. é. Pode acontecer situações no meio do caminho que geram problema, né? A gente bem sabe que isso acontece. Então, a situação que eu vejo, que eu converso muito com eles, assim, a gente está caminhando para isso, é que o empresário, que aquele proprietário daquelas unidades, que ele repense os processos dele e que ele realmente comece a ser um gestor. Sim. Desculpa. Ele comece a ser um gestor, que é o que você falou. Ele vai deixar de ser bombeiro para ser o dono do negócio. Uhum. Porque enquanto ele for o bombeiro, ele não vai conseguir crescer. Sim. Ele não vai conseguir crescer. E se Ele não tá nunca vai crescendo, conseguir ele tá ter. morrendo, eu falo. Se ele não É tá crescendo, isso. ele tá morrendo. É isso. Ele nunca vai conseguir aumentar unidades. Vamos falar de empresas normais. Eu tenho uma padaria. Se eu tiver só uma padaria o resto da minha vida, a padaria pode pegar fogo, o local que eu alugo o imóvel pode me pedir o imóvel a qualquer momento, e aqui não dá para ser uma padaria mais. E aí, o que você vai fazer? E se você tem um Então, processo, inclusive você pode pensar em franquias, igual eu estava falando, ele pode ser sim, franquia é da isso. padaria. E olha que eu já É também, isso que meu pai já muito. teve franquia de padaria, viu? Da Pão e Companhia. E você usou esse exemplo aí, eu ainda trabalhei com ele. Ele era uma franquia da Pão e Companhia. A Pão e Companhia fez literalmente isso. Ela fomentou ali o negócio, foi criando os processos e a partir dali ele foi crescendo no modelo de franquia. Ele podia crescer em outros modelos, mas ele optou pelo modelo de franquia. E se você não tem isso, Sim. né? Igual ele falou de novo aí, o Arthur, delegar as funções é de extrema importância para a empresa crescer, é isso mesmo. Se você não for você bem colocou aí, né, Breno? Ele tá parado no mundo e vem um outro aqui e pega ele. Vamos pensar nesse tempo de pandemia, olha aí. E eu brinco que eu até queria trazer esse exemplo que eu acho muito válido a gente colocar, que é o seguinte, por exemplo, muitas pessoas perceberam com a pandemia que, por exemplo, restaurante e tal, que não praticavam delivery, que essa era uma atividade que já deveria estar fazendo parte ali do contexto, até antes da pandemia. Ok, não estava, ok, veio a pandemia, teve que arranjar ali, na hora que a pessoa acaba arranjando um jeito e faz, né? E faz, mesmo que não tá, beleza, melhor do que fazer perfeito, tá fazendo. Aí, sabe o que eu percebi também? Que aí, ao invés de continuar aprimorando esse processo do delivery, quando começou a ter uma retomada, eles voltaram, eles desligaram do delivery. Tipo, só aqui, então, não sei o quê. E agora que fechou de novo, eles se viram obrigados a voltar. Só que aí eles perderam o time. Por quê? Porque ao invés de ter ido aprimorando o processo em paralelo, isso ficou esquecido. E aquele que aproveitou, entendeu? Então, assim, não tem jeito, é coisa que vai conviver junta. Você pode ter os dois canais, é o delivery e o físico, mas você tem que aprimorar os dois juntos. E é justamente isso que a gente está falando de processo, que eu acho que casa muito bem aqui com o exemplo que a gente trouxe, né? Não, com certeza, Érica. Eu acho que esse período de pandemia é o que a gente falou lá no início, né? Ele trouxe uma reflexão muito grande para os empresários. E para quem ainda não refletiu, dá tempo ainda, que eu acho que esse momento ele vai ter muita mudança ainda durante esse período, né? Principalmente a gente do esporte, como a gente já conversou, é um momento difícil, então realmente a gente vai precisar repensar muita coisa. Mas existem muitas ferramentas, existem várias situações que podem ajudar. Até nessa criação de processos, né, quando eu comecei com essa situação, a minha maior dificuldade tá bom, vou montar meus processos, mas como é que eu desenho isso? Isso é legal. Como é que eu faço isso acontecer? Né? Hoje, eu particularmente tenho uma ferramenta que ela é gratuita também, ela tem a situação gratuita, tem a versão paga, mas a gratuita ela já atende, para pequenas empresas ela atende perfeitamente, que ela se chama Visage. Eu conheço. Visage mesmo. Eu particularmente utilizo muito ela. Ela basicamente é ali onde que você faz os desenhos realmente da sua empresa. De uma forma bem simplificada, uma forma bem simples de você mexer. Porque aí você consegue realmente enxergar. E depois quando você desenha isso, aí eu te falo que teve processo que quando você desenha, que é aí que você vê onde estão todos os problemas que você às vezes estava agarrado. Uhum. Então, isso para qualquer tipo de ramo, é uma ferramenta muito interessante. Eu oriento, assim, se precisar, a gente pode pôr o link depois, né? Aqui. Eu já falei dela aqui na EPF, tem até post falando dela. Ela é uma ferramenta simples. Simples, simples. E ela te dá o que precisa. Você consegue ver o macro da sua empresa, você consegue ver o macro daqueles setores que você trabalha.
E ali você já consegue fazer muitos ajustes, muitas alterações, sabe? E aí realmente você começa a ter um norte na empresa. Porque eu acho que o grande lance dos processos é esse. A gente falou muito em avaliação, né? Mas o que é avaliação? Porque se você não tem processo que você consiga mensurar, que você consiga pôr número naquilo, você não tem processo, você não tem uma empresa, você tem uma situação que vai acontecendo e ali, no meio do caminho, você vai tentando fazer alguma coisa. Então, a partir do momento que você desenhou aquilo ali, você entende quais são os processos, você consegue avaliar esses processos de alguma forma. Aí, realmente, você começa a ter um norte. Ah, para onde que eu tenho que ir? Está dando certo? Está dando errado? A empresa está realmente sendo lucrativa? Não está? Onde que está meu erro? Onde que está meu problema? Como a gente falou da parte de produção, né, de empresas. Então, é muito interessante a partir do momento que você faz o desenho realmente. Então, assim, eu recomendo mesmo realmente fazer o desenho, como você sinalizou. Ah, eu não consigo mexer no Visage. Faz um desenho no Word mesmo. Pega um post-it, faz um post-it. Pega um post-it, isso, num quadro branco, isso. Pega um quadro branco, aquele modo mais antigo, né? Que você põe um post-it, põe a seta, põe outro post-it, põe outra seta, não tem problema. O que você tem que entender é o que realmente acontece. E eu vejo, né, Érica, assim, que é para todo tipo de empresa. É para o tipo, assim, não tem, eu não consigo ver uma empresa que não tenha processo dessa forma. Até quem é eu, empresa. Isso, até quem é eu. Até quem é eu. Comércio, sei lá, qualquer coisa. Você é vendedor, tudo tem. Eu também não enxergo nenhum que não existe. Porque você, é o que a gente... você oferta um produto, ou você oferta um serviço, você tem um processo por trás disso. Não tem como você oferecer um produto ou um serviço sem ter um processo por trás disso. Alguma coisa você faz. Né? Então... Sim, e é o que você falou, né? Assim, vamos pensar do início. Peraí, o que eu faço? Ah, eu vendo biscoito. Tá, mas para me vender o biscoito, eu tenho que produzir ele. Como é que eu vou produzir esse biscoito? Ah, eu preciso de pessoal, eu preciso de fornecedor, eu preciso de mantimento, né? Eu preciso de matéria-prima. Tá, eu tenho fornecedor adequado? Tá bom, mas como que esse produto vai chegar na minha loja? Eu vou ter que buscar? Vai ser por frete? Então ali, você começa a desenhar todos esses processos, entender o que você tem e o que você não tem, ou o que você vai precisar buscar. Isso não é diferente no esporte, né? Trazendo de novo para o nosso lado. É basicamente o que a gente faz. Todo ano, até mesmo durante a pandemia, nós temos sentado lá no Minas com a equipe que a gente possui, de analistas e coordenadores, né? Hoje a gente tem uma equipe de 2 analistas e mais 8 coordenadores específicos de modalidades, né? Então muitas vezes a gente senta em conjunto para entender o passo a passo, o que a gente vai fazer com aqueles conveniados durante o ano, e ali que a gente começa a montar. Ah, então vamos lá, vamos sentar aqui e vamos ver o que nós vamos fazer de metodologia, quais as capacitações que nós vamos fazer esse ano. Eu uso o brainstorm, o que a gente tem. Que é uma outra coisa. Sim, aí a gente... Aí é chuva de ideias, né, que a gente brinca, né, que é a ideia do brainstorm. O que nós vamos fazer? Aí a gente começa a viajar. Ah, não, nós vamos fazer uma viagem por Orlando. Não, peraí, calma, não dá. Vamos fazer uma capacitação mesmo aqui no Minas. Tá, então onde que a gente vai utilizar? Onde que nós vamos chegar como que nós vamos chegar nesses profissionais? A parte de comunicação, vai ser por e-mail, vai ser por WhatsApp, vai ser por Facebook e Telegram, enfim. Aí nós vamos começar a pensar o todo. Mas a partir do brainstorm, chegamos no planejamento e dentro desse planejamento a gente chega nos processos para que isso aconteça, na realidade. Né? Então, assim, isso é muito importante. E isso é ano após ano, semestre após semestre, como a gente falou, os processos eles estão mutáveis, com pandemia, sem pandemia. Favorável, não existe abrir mão disso. É isso. Mas nós estamos na posição de proprietário, nós não estamos na posição de bombeiro. É aí que a gente tem que sempre estar pensando nisso. Nós temos que pensar como proprietário, como dono do negócio. A gente está em cima, né, de como fazer a coisa funcionar embaixo. Então, a gente fala muito isso lá no Minas também. Quando a gente começa a apagar muito fogo, tem problema. Algum lugar está dando problema. Onde tem fumaça, também tem fogo, né? Deu uma travadinha aqui agora para mim. Não sei se só para mim, quem está assistindo a live aí. Eu tô... agora voltou. Breno, eu acho assim, a gente falou todos os benefícios. Agora, só recapitulando aqui, a gente falou dos 3 pilares, né? Um de eventos, o outro é do metodologia, o terceiro seria o da Life Skills. No caso seria o pilar de educação, que a gente chama, mas que é onde o Life Skills, né, que são os valores para a vida,
O Minas traz de uma forma muito forte, inclusive pioneira no mercado esportivo. O Minas desenvolveu, junto com a faculdade canadense, né, uma das faculdades canadenses mais respeitadas no mundo, um formato realmente de como eu lidar com os valores para a vida, uma vez que nós estamos falando que de 10 alunos, talvez nenhum vai virar atleta, então a gente quer levar que esses 10 alunos realmente sejam pessoas melhores. E existia uma situação muito no esporte, para quem praticou esporte aqui, até a Érica, que também eu sei que já praticou algumas coisas, existia uma situação. Isso. Existia uma situação muito assim, se você fizer o esporte, você vai aprender sobre respeito. Mas a gente começou a ver, inclusive com os estudos que foram feitos nos últimos anos, que muitas vezes o atleta de alto rendimento, ou o atleta, ou o aluno que saía de escolinhas, muitas vezes ele não aprendia o respeito. Ele saía lá com 16, 17 anos respeitando todo mundo. Então, esses estudiosos, essas pessoas da parte técnica, começaram a entender que precisava se criar realmente um formato de como você ensinar isso, ensinar o respeito, ensinar a paciência, ensinar a compreensão, ensinar até mesmo a questão da Covid agora. Como que nós vamos ensinar isso para as crianças? Através do esporte. Então foi criada uma metodologia onde os conveniados do Minas, né, os professores, os instrutores, eles existem situações específicas durante a atividade, durante a aula, que esses skills são passados de forma explícita. Por quê? Porque antes a gente fazia de forma implícita. O que seria? Eu vou dar uma atividade e ali dentro daquela atividade tem alguma coisa de respeito ali dentro. Tinha crianças que conseguiam compreender tudo aquilo, mas tinham crianças que saíam daquela atividade achando que era uma atividade comum de chutar a bola no gol, de pular na piscina, e ele não conseguia puxar aquela informação de respeito. Aí o que essa metodologia basicamente ela faz? Dentro das atividades esportivas, você consegue mostrar explicitamente, ou seja, você vai falar sobre respeito. Você não vai simplesmente dar uma atividade sem falar o que é respeito. Então, dentro daquela atividade, você vai falar com ele, essa atividade aqui, tá vendo que nós temos uma situação de respeito aqui dentro? Qual que é? Qual que vocês observaram? Porque aí a própria criança, ela começa a entender realmente o que é respeito. E o que ela precisa fazer. Então, aí a coisa começa a ficar mais direta. Então, além das situações de aula, a criança começa a levar a coisa para casa. Foi o que a gente começou a ver, tanto nas unidades do Minas, quanto aqui internamente no Minas também, no próprio clube. Tinha pai que chegava na gente e falava, meu menino esses dias queria arrumar a cama da casa, achei estranho. Mas por quê? Porque ele começou a ver sobre empatia, ele começou a entender o que era trabalho em equipe. Então aí o instrutor lá na aula, ele falava, trabalho em equipe não é só aqui na quadra, ele também é lá dentro de casa. Na hora que você lava seu copo, na hora que você arruma sua cama. Então, a coisa começa a entrar dentro da casa daquele aluno, que é o que a gente está querendo. A gente quer que ele tenha uma mudança positiva. Então, esse programa ele já vem sendo realizado pós-Covid, né? Ou até mesmo assim que a gente voltar durante a Covid, né? Que não tiver tudo resolvido, vai depender aí das cidades. Nós vamos manter esse programa ele vem dando muito certo, e eu acho que é um grande chamariz, inclusive, para a educação, né? Para a própria parte de educação, que é onde a gente está instalado. Eu acho assim, eu ia até finalizar falando, eu sempre falo também uma coisa, que eu acho que hoje qualquer empresa, e aqui eu falo qualquer empresa, loja de roupa, igual a gente já deu exemplo aqui, padaria, loja de vende óculos, qualquer empresa, quem faz massagem, qualquer coisa, ela hoje é uma empresa de educação. Todas as empresas, elas precisam trabalhar essa parte de educação. E quando eu falo de educação, é educação mesmo, assim, de promover um conhecimento, de promover um conteúdo, de trazer para os seus clientes, para as pessoas conhecerem o que você presta, para as pessoas terem conhecimento. Porque a gente está trabalhando numa base de cliente que nem imagina que precisa da sua solução que você oferece. E aí você deu o exemplo da venda do óculos, aqui a gente falou do... Se ele é uma empresa de educação, se ele está proporcionando isso, ele tem este pensamento, se ele pensa que ele tem que trabalhar o conteúdo dele ali, ele está educando o seu público. Ele não está no Instagram, que eu brigo com todos os pessoas. Você não vai ficar fazendo promoção, botando coisinha só de promoção. Você vai educar o seu cliente, você vai explicar por que ele precisa desse óculos, por que ele precisa dessa roupa. Então, hoje, toda empresa é de educação e é muito bacana. E, assim,
E eu posso dizer aí, né, como a Larissa, minha filha, já fez essas aulas do Minas, já participou, já era aluna dessas atividades. Eu vejo pelo Bruno, meu marido, eu vejo pelos instrutores do Bruno, até o Eric acho que entrou aí agora, o quanto que eles se dedicam para mostrar essa parte educacional para as crianças e o quanto que isso tem um valor gigantesco mesmo. É muito bacana. Parabéns, muito parabéns por isso mesmo. Érica, a gente tem que assumir, né? Assim, desculpa, só finalizando aqui, realmente, a gente tem que assumir esse papel de educador, né? E nós, principalmente do Minas ali, a gente tem a consciência sobre isso, né? Assim, e cada vez mais a gente precisa colocar mais isso. As pessoas estão precisando, principalmente nós que mexemos com crianças e adolescentes, a gente vê a grande dificuldade que está no cenário agora, né? Os pais cada vez mais trabalhando, a criança realmente cada vez menos com os pais, então acaba que a parte de criação muitas vezes fica até à mercê da própria escola, né, que não é o correto, né? A escola tem o seu objetivo, né, tem o seu objetivo específico. Então, assim, é isso, é o que você falou. Eu acho que todo mundo tem seu papel como educador em todos os tipos de negócio, né? E cada vez mais que o cliente vê isso, você acaba agregando mais valor, né? Que é o que a gente falou da venda do óculos, né? Eu chego lá para comprar um óculos, eu fico sabendo que esse metal aqui é da NASA, que eu não ia saber nunca. Eu não ia pegar para olhar para saber isso. Entendeu? Então o cara me ensinou tanta coisa ali. Ah, esse metal ele dobra, essa lente ela faz isso por causa disso, por causa do produto tal. Então ele me educa. Ele tá me educando ali. Ele não simplesmente fala assim, esse óculos aqui custa R$300. Não. Tá, R$300 eu compro em qualquer loja. Agora quando ele me fala, ele me ensina, a chance de eu ficar ali é muito grande. Né? Então é basicamente o que você falou. É isso mesmo. Não, a gente já está aqui 1h10 conversando, nem parece que tem estudo, né? Quando acontece. Eu nem estou vendo o tempo, assim, né? A gente nem vê o tempo passar. Mas, Breno, foi maravilhoso. Eu acho assim, você trouxe muitos exemplos práticos, não só do Minas, das outras experiências que você já teve aí, e ainda contemporizou aí com outros casos aqui. Então, acho que assim, foi um conteúdo riquíssimo, né? Quem acompanhou a gente aqui, muito obrigada. Quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, entrou agora, né? Ela vai ficar gravada também, assistam, porque esse conteúdo tá bom, viu? Né? Muito obrigada de coração a todos que participaram e a você, né, Breno? Muito obrigada por ter aceito aí o meu convite e ter dado, assim, contribuído tanto aqui nessa 1 hora que a gente ficou conversando. Obrigada mesmo, de verdade, de coração. Ô, Érica, tamo junto, né? Eu brinco sempre, eu sempre falo isso, tamo junto. Tem gente chegando aí agora, o Fred, mas o Fred, assiste aí que ficou bem legal mesmo. Uhum. Mas assim, te agradeço também a oportunidade, eu acho que a ideia aqui é agregar conhecimento, é a gente compartilhar ideias também. Eu acho que eu falo muito isso lá no Minas, a gente nunca sabe tudo, né? Então, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente conversa, mais a gente acaba conseguindo extrair e depois fazer novos projetos, novas situações acontecerem. Eu acho que basicamente é isso, né? A gente está junto aí realmente. É isso mesmo, a gente é eterno aprendiz. Obrigada mesmo, de coração, pessoal que está agradecendo aí, obrigada também. E é isso, boa noite a todos. E quem não assistiu, então, que entrou agora, assiste a gravada. Tchau, Breno. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço para você. Tchau. Um abraço, gente. Tchau.